Como comparar razões de forma muito mais rápida? No Enem, todos os anos nós temos mais de uma questão, pelo menos, sobre comparação de razões. Por isso, é fundamental, essencial que você saiba comparar razões. E melhor ainda, aprender a comparar razões de forma rápida é muito importante para você, para obviamente não perder tempo de prova. Por esse motivo, nesse vídeo estarei ensinando você como comparar razões de forma rápida, com exemplos práticos, incluindo questões do Enem, para assim você não perder tempo e, obviamente, não errar essas questões. Mas antes de começar, não esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like para você não perder nenhum conteúdo. Já pensou você perder um aprendizado, perder uma oportunidade de aumentar os seus acertos ou até mesmo perder uma notícia sobre o processo seletivo? Seria muito ruim. Então se inscreve, ativa as notificações e deixa o seu like para não perder nada. E além disso, segue a gente lá no Instagram, @ensino de potência, porque lá sai tudo em primeira mão. Todos os dias tem interações por lá. Então segue lá, @ensino de potência. Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, professor Eduardo. Então agora, como você sabe, sem enrolação, vou ensinar para você com 4 exemplos como comparar razões de forma muito mais rápida. Então vamos lá, pessoal, a gente tem aqui a nossa comparação de razões. Como que a gente vai fazer essa comparação de razões aqui? No caso, comparação de razões, comparação de frações é a mesma coisa. Aqui eu coloquei a nomenclatura comparação de frações, mas seria a mesma coisa. Como que a gente faz isso? Muitas pessoas vão pegar e vão fazer o seguinte, vão pegar o 5, vão dividir por 7, vão ver que não dá, vão colocar um 0, 0, isso aqui vai ser 7 vezes 7, 49, desce 1, menos 49, sobra 1, coloca o 0, uma vez, menos 7, 3 e assim sucessivamente. Daí o que vai acontecer? Você vai fazer esse processo, você vai perder muito tempo, porque isso daqui não tem como você economizar essa conta de cabeça, você tem que ir fazendo. Agora, a gente tem uma forma que você pode fazer de cabeça, você não precisa nem escrever, obviamente eu vou escrever aqui para mostrar para você, mas lá na hora da prova você não precisa nem escrever porque você vai conseguir fazer de cabeça. E fazendo de cabeça, o que você sabe? Que você economiza muito tempo e assim você também estimula o seu raciocínio rápido. O que a gente faz? Quando a gente quer comparar razões, o que a gente vai fazer? Cada valor de numerador, a gente vai multiplicar pelo outro denominador. Assim, quando a gente quer comparar duas frações, no caso, duas frações, a gente tem duas frações e a gente quer comparar elas. Isso pode acontecer em vários contextos no Enem. Quando a gente quer comparar isso, o que a gente vai pegar? A gente vai pegar esse numerador aqui e vai multiplicar por esse denominador. E a gente vai pegar esse denominador e vai multiplicar por este numerador. Cada multiplicação de respectivo numerador a gente vai fazer abaixo para você entender. Mas, por exemplo, então o 5 vezes 8 ele é equivalente a essa fração e o 6 vezes 7 é equivalente a essa fração. Então, para a gente encontrar qual que é maior, o resultado dessa multiplicação, quando a gente comparar, aquela que tiver o maior valor vai ser a maior fração. Então, o que a gente vai ter aqui? Para essa fração, a gente vai ter esse numerador que é 5, que multiplica esse denominador que é 8, tá? Isso para os 5 sétimos. Para os 5 oitavos, o que a gente vai ter? O numerador que é 6, que multiplica o denominador 7, certo? O que a gente vai ter então? 5 vezes 8, eu sei que você sabe a resposta. 5 vezes 8 é 40, tá? Então, o nosso valor respectivo dos 5 sétimos é o 40. Enquanto 6 vezes 7, eu sei que 7 vezes 7 é 49, 49 menos 7, 42. Então, o que acontece? Aqui a gente tem 42. Entre 40 e 42, quem que é maior? O 42 é maior. O 42 sendo maior, ele é o quê? Ele nos dá que os 6 oitavos é o quê? É maior, 6 oitavos, é maior em relação aos 5 sétimos. Mas, Eduardo, da onde que surge isso? Como que você sabe que isso é verdade? Eu vou explicar para você a nossa representação. Mas quando a gente tem 5 sétimos e 6 oitavos, o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar cada um na mesma fração, no caso, no nosso mesmo denominador. Então, o que a gente faz? O 5 sobre 7 eu multiplico por 8 e multiplico por 8. Ou o nosso 6 oitavos, eu vou multiplicar por 7 e multiplicar por 7. Quando eu faço isso, o que acontece? No denominador eu vou ter 7 vezes 8 e no outro denominador eu vou ter 7 vezes 8. Então eles estarão no mesmo denominador. Daí o que vai ser diferente? Vai ser o numerador. Quando o numerador é diferente e o denominador é igual, eu consigo comparar aqui em cima qual que é maior.
Comparando aqui em cima qual que é maior, eu consigo identificar qual que vai ser a fração maior. Então, por isso, fazendo aqui, ó, 5 vezes 8, que é o que a gente tem aqui, e 6 vezes 7, que é o que a gente tem aqui, a gente consegue basicamente identificar qual que vai ser a fração maior. Isso sem ter que fazer tudo isso. Mas daí você vai falar, Eduardo, mas fazendo isso daqui, você conseguiu demorar mais ainda do que fazendo aqui. Gente, obviamente eu demorei mais, porque aqui eu fiz todo o passo a passo para explicar para você. Mas lá na hora da prova, o que vai acontecer? Você vai ter o 5 sobre 7 e os 6 oitavos. Daí você, meu Deus do céu, eu preciso comparar isso aqui, preciso saber qual que é maior. Você só faz o seguinte raciocínio. 5 vezes 8, 5 vezes 8, 40. 6 vezes 7, 42. Pronto. Já faz de cabeça, tabuada. Então, você vai economizar esse tempo. Você não vai ter que escrever toda vez isso daqui e perder esse tempo. Você já consegue fazer diretamente aqui. Aqui, obviamente, eu demorei mais para explicar para você qual que é o processo que você tem que pegar esse numerador e multiplicar por esse denominador. E esse denominador que tem que multiplicar por esse numerador. Daí assim você compara aquele que foi maior, a gente vai saber que é a nossa maior fração, tá? Então essa aqui é a forma mais rápida de você comparar frações quando você tem esse tipo de caso. Aqui um outro exemplo para a gente ver como que isso também pode ser aplicado. 3 sobre 11, 5 sobre 13, ou você já está esperto. Então o que a gente vai ter? 3 vezes 13, 11 vezes 5. Então 3 vezes 13, 3 vezes 13 e 5 vezes 11. 3 vezes 13, eu sei que isso é 39. Então, 39. Porque 3 vezes 10, 30. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 11, 55. Então, obviamente, o cara do 55 é maior. Se o cara do 55 é maior, o 5 sobre 13 é maior. Então, note aqui como eu não precisei explicar o porquê dessas coisas, já foi muito mais rápido. Só que assim, isso aqui você também não precisa escrever, tá? Isso aqui você também não vai precisar escrever. Por quê? Você só simplesmente vai raciocinar. Ah, o 3 multiplica o 13. 3 multiplica o 13. 3 vezes 10, 30. 3 vezes 3, 9. 39. 5 vezes 11. 5 vezes 10, 50. 5 vezes 5, 5. 55. Opa, aqui deu 55, aqui deu 39. Então eu já sei que esse cara aqui é maior. Então economiza essas contas. Assim você perde muito menos tempo. Pessoal, mas antes da gente continuar a ir para os outros dois exemplos, aplicações do Enem, inclusive, não esquece de entrar no nosso grupo exclusivo de matemática, porque lá em breve você vai ter uma grande novidade e com certeza vai ajudar você a alcançar mais de 800 pontos na prova de matemática do Enem. Então você não perde essa oportunidade, que eu posso te ajudar a alcançar esses 800 pontos. Entra nesse grupo, com certeza vai te ajudar muito. O link tá na descrição e também no comentário fixado. Aqui a gente tem um exemplo de uma questão que caiu no Enem nos últimos anos, que a gente precisava também comparar as frações. Daí aqui eu vou ensinar para você uma técnica para você economizar muita conta. Primeiramente, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que pegar e calcular a fração de lucro que divide pelo tempo. Essa aqui era a nossa fração. Lucro que divide pelo tempo, a gente precisava fazer essa conta. Mas o que acontece? Muitas pessoas vão lá, F é igual a 24 que divide por 3. Daí depois, G igual a 24 que divide por 2 e assim sucessivamente. Muitas pessoas perdem esse tempo. Mas, gente, quando você tem aqui tão bonitinho dessa forma, economiza esse tempo, não perde esse tempo. O que você faz? Primeira coisa, você tem 24 que divide por 3. 24 dividido por 3 você consegue fazer de cabeça. É igual ao quê? É igual a 8, tá? Porque 2 vezes 8, 16, 3 vezes 8, 24. 24 que divide por 2 é o quê? É 12. Eu não preciso fazer essa conta. 25 dividido por 2,5 é o quê? 25 que divide por 2,5 é 10. 15 que divide por 1,5, 15 que divide por 1,5 é 10 também. 9 que divide por 1,5, 9 que divide por 1,5 é igual a 6. Então, basicamente, o que a gente tem aqui? A gente tem que a gente não precisou fazer essa etapa aqui de desenhar. Você sabe que é lucro sobre tempo? O lucro está aqui e o tempo está aqui. Não perde esse tempo, não fica escrevendo isso daqui. Se você quiser fazer mais bonitinho para se organizar, tudo bem, é uma escolha. Mas se você quer agilizar o seu tempo, já faz direto aqui. E uma outra coisa também para você entender contas que você não precisa fazer. Primeira coisa, você quer saber a maior fração. Você sabe que você não pode ter duas frações iguais. Aqui você tem 15 que divide por 1,5, 25 que divide por 2,5. Esse número é 10 vezes maior que esse. Assim como a gente tem a mesma coisa aqui embaixo, só divide uma vírgula. Então você sabe que isso aqui, você nem precisa fazer a conta. Aqui outra coisa, o mesmo numerador. A gente tem o mesmo numerador. Então se é o mesmo numerador, óbvio que um vai ser maior que menor que o outro. Então se eu quero saber a maior fração, obviamente aquela que tiver
o maior denominador vai me dar a menor fração. Porque se eu pego um número, o mesmo número, e divido por um número maior, o que vai acontecer? Eu vou ter um número menor. Que é exatamente o que a gente observou aqui. Aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 12. Por quê? Aqui o denominador é maior, estou dividindo por algo maior. Então, basicamente, essa conta aqui você também não precisa fazer, porque você já observou que tem o mesmo numerador e não vai precisar fazer essa conta. Então, economiza essas contas também. Isso aqui cai muito. E aqui o 9 dividido por 1,5 você precisa fazer. Então, sobraria duas contas para você fazer. O 24 que divide por 2 e o 9 que divide por 1,5. Daí o 9 que divide por 1,5 dá 6 e o outro dá 12. Na verdade, é o dobro. Então, essa aqui, obviamente, seria a maior fração. E para finalizar, um outro tipo de questão também de comparação de frações que o Enem gosta muito, que é quando envolve gráfico. Então, aqui, qual que seria a nossa razão? Seria peças produzidas que divide por horas trabalhadas. Ou seja, a gente tem que basicamente pegar aqui cada respectivo dia e dividir. Dia 1 por dia 1, dia 2 por dia 2 e assim sucessivamente. Muitas pessoas também vão fazer a mesma coisa. O 1 vai ser 800 que divide por 4. Aí depois o 2 é o quê? O 2 é 1000 que divide por 8. Gente, se você quiser fazer isso, pode fazer, não tem problema, é mais organizado. Agora, se você quer economizar tempo, faz diretamente aqui, ó. Já faz direto aqui, 800 que divide por 4. 800 que divide por 4, você sabe que 8 dividido por 4 é 2, então isso aqui vai dar 200. Já faz diretamente aqui. 1000 que divide por 8. Você sabe que se fosse 1000 que divide por 5, se fosse 1000 que divide por 5, daria 200. Aqui você tem um denominador maior, então essa conta aqui você não precisa nem fazer. Porque você quer encontrar nesse exercício, muito cuidado, às vezes eles podem pedir a menor fração, mas aqui no nosso caso é a maior. Então aqui seria 1000 que divide por 8. 1000 que divide por 8 você sabe que é menor do que 200, então isso aqui não precisa nem fazer, certo? Continuando, 1100 que divide por 5. Você sabe que 100 dividido por 5 é 200, no caso 1000 dividido por 5 é 200, então isso aqui vai ser 220, certo? 220. Então, basicamente, se é 220, a primeira também já cai fora porque é maior. Continuando, 1800 que divide por 9, você sabe que vai dar 200, porque 18 que divide por 9 é 2, então sobra 200. E aqui 1400 que divide por 10, corta 0 com 0, fica 140. Então, como você pode observar, aqui eu economizei muitas contas, eu já fiz diretamente aqui. E, obviamente, você pode aproveitar essas interpretações para não fazer a conta. Aqui, ó, 1000 que divide por 8. Isso ia ser uma conta muito chata de fazer, tá? Ia dar número quebrado. 1000 que divide por 5 é o quê? É 500. 8 é maior do que 500. Então, com certeza, essa divisão aqui vai dar uma divisão menor do que 200. Eu não precisa fazer essa conta chata. Economiza, faz o raciocínio, porque assim você economiza muitas contas e consegue fazer mais rápido. E também, se você puder, não precisar ficar reescrevendo para não perder esse tempo, aproveitar e fazer diretamente aqui no gráfico. Costuma cair muito isso. Eles colocam 2 gráficos, você tem que calcular a razão e encontrar a maior ou a menor. No caso desse exercício aqui, era para encontrar a maior. Se fosse para encontrar a menor, você só repete o processo e faz análise diferente. Então aqui encontrou 200. Beleza, aqui 1000 dividido por 8. 1000 que divide por 8, você sabe que vai ser menor. Daí, não consigo fazer de cabeça. Daí tu vai lá e faz 1000 que divide por 8. Isso vai ser 10, isso vai ser 200 que divide por 8, e assim tu vai conseguindo fazer. Vai dar um número quebrado. Mas tu vai fazer. Daí depois, aqui, 1100 dividido por 5, você sabe que vai dar maior, então já nem faz. Então você faz essa análise, faz a interpretação e não sai fazendo todas as contas. Interpreta um pouquinho, porque assim tu consegue agilizar muita conta. Então seria basicamente isso, pessoal. Aproveite essas técnicas para conseguir agilizar muito as suas contas no Enem, porque você sabe que se você economiza tempo, você tem mais tempo para resolver outras questões e assim, obviamente, a sua chance de acertar é muito maior, porque você vai ter mais tempo para resolver todas as questões se você não perde tempo com coisas que não são tão necessárias. No caso, se você não perde tempo com coisas que você consegue economizar. Por exemplo, essas contas você consegue economizar elas. E economizando elas, o que vai acontecer? Você vai ter mais tempo para resolver coisas que são mais difíceis. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado tudo claro. Se você ficou com uma dúvida, pode mandar lá no nosso grupo do Telegram. O link está na descrição desta aula e também no comentário fixado. Só manda lá que na medida do possível a gente responde todo mundo e também você não vai perder as novidades e a gente vai ajudar você a alcançar mais de 800 pontos na prova de matemática do Enem. E obviamente também não esquece de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like, porque assim você não perde nenhum conteúdo, nenhum aprendizado e com certeza isso agrega muito para você. E além disso, segue a gente lá no Instagram, o @ensino de potência, porque lá sai tudo em primeira mão. Segue lá, o @ensino de potência. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, um grande abraço, valeu e até a próxima.